A paz do Senhor, querido professor e professora, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida irmã Zuênia, seja bem-vinda. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Graças a Deus. E hoje, né, querida, com a lição de número 2, que tem por título A Beleza do Perdão. E a nossa aula tem alguns objetivos, professor, que diz o seguinte: explicar o que é perdão e a sua importância para a vida dos salvos em Cristo. Mostrar que somos perdoados por Deus na medida em que nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Motivar seus alunos à prática do perdão, tendo como base o perdão que recebemos de Deus. Querido professor, o próprio Deus, ele nos perdoou e ele nos perdoa. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão, queridos, é um dos mandamentos, conforme a lição fala, mais importante, né? A nós que somos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns alunos, algumas pessoas questionam: mas o que é perdão? Você vai aprender, querido professor, ou querido aluno, nesta belíssima aula que nós iremos passar algumas dicas pedagógicas para você. Nós vemos aqui, queridos, que o ato de perdoar é importante, pois ele livra, né, de maus sentimentos como o rancor, a raiva e a vingança. Quando sentimos os sentimentos negativos como esses que dominam o ser humano, o pior dele se manifesta desencadeando danos físicos e psíquicos a si mesmo e aos que o cercam. Então, seria muito interessante, professor, iniciar a aula questionando, fazendo reflexões aos seus alunos sobre a importância do perdão, porque faz mal não só à nossa alma, mas ao nosso físico, né? Então, seria interessante aí, querido professor. Hoje, com a dica pedagógica, nossa querida professora irmã Zuênia. Qual a dica pedagógica, querida, que a senhora trouxe para nós? Vamos lá, hoje vamos iniciar, queridos irmãos, trazendo alguns objetos para nossa aula, né? E com isso, pode ser tinta, um objeto que mede. Tinta, vocês também podem trazer farinha de trigo, um pano, e aí vai precisar que seja úmido. E aí, para esse momento, vocês irão fazer o seguinte, inicie assim, solicitando que um dos alunos, né, venha, mele sua mão com a tinta, suje sua mão, e aí ele vai escolher um colega da sala para sujar. E aí você vai pedir para que ele escolha e toque e suje o colega. E aí, tanto ele vai ficar sujo, quanto o colega. Então, nesse momento, né, a gente vê que quando a gente peca, né, quando a gente magoa alguém, tanto a gente fica sujo, quanto a pessoa que foi magoada. E aí, você vai lembrar que quando eles aceitaram a Jesus, Jesus, né, apagou tudo, todo o passado dele. Perdoou todos os pecados. E aí vai pegar o pano e vai representar esse momento, ó. Assim como Jesus, ele apagou o seu passado, eu vou representar limpando o seu dedo agora. Então, ó, tudo foi apagado em você. Você é uma nova criatura. Tudo, né, se fez novo. Então, se Deus nos perdoou tudo que a gente fez de errado, por que o nosso irmão não nos perdoará? O irmão está lá machucado ainda, né? Você machucou o irmão, ele está ferido, o coração está doendo. Então, você vai fazer o seguinte: você vai lá pedir perdão. Então, você vai entregar, professor, para o aluno que tinha sujado, né, o outro colega, o pano e vai dizer assim, ó, vá lá representar o pedido de perdão, vá lá e limpa ele. E aí, ó, quando a gente limpa, quando a gente pede o perdão, né, a gente limpa as dores, as mágoas. E aquele irmão que foi magoado, liberando o perdão, ele tira de si um fardo. Tanto a pessoa que magoou, que foi lá, pediu perdão, tirou esse fardo de cima de você, tanto o seu colega que estava lá magoado, ele também vai tirar um fardo de tristeza, de dor, de angústia. E aí,
vai fazer o quê, ó? Se cumprir o que está escrito aqui, ó, em Mateus 6,14, que diz. Mateus 6,14, que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, ó, sendo assim, o perdão libertador, né? Pois nos livra de sermos envenenados pela ira, pela raiva, pela angústia. Então, amados irmãos, essa dinâmica sobre perdão ajudará o seu grupo de alunos a refletir sobre a importância do perdão na sua vida, né? A necessidade de irmos lá para tirar o nosso fardo, né, de culpa, de dor, e daquele irmão que está tão atribulado porque sabe que aquela situação não foi ele o culpado, e ele precisa dessa, ele tem a necessidade também de tirar esse fardo, né? E como bons cristãos nós devemos aprender isso, né? A liberar o perdão para os nossos, para quem a gente convive, não só na igreja como fora, demonstrando sermos bons cristãos, né? É uma das coisas iniciais da nossa caminhada. Então é isso, querido professor, essa é a dica de hoje para vocês. Maravilha, professora. Que bênção. Eu já imagino como vai ser a alegria desses alunos, né? Com essa dinâmica tão maravilhosa, querido professor. E nós teremos outra dica pedagógica, né? Para você, querido professor, que tem uma leitura de referência, que é Mateus 6, 14 e 15, como objetivo da própria lição, motivar seus alunos à prática do perdão, tendo como base o perdão que recebemos de Deus. Então, vai ser uma dinâmica, querido, que tem por título Liberando o Perdão. Que coisa linda, né? Então, vocês vão dizer: queridos alunos, hoje nós temos uma dinâmica maravilhosa. Vamos fazer um círculo grande. Vamos pegar um saco preto, preto qualquer cor, né? Um saco de lixo. E aí você vai entregar um pedaços de papel e caneta a cada aluno e você vai direcionar que eles façam, escrevam. Se eles não quiserem, ai, mas eu não quero colocar aqui o que eu vou precisar perdoar, né? Então você pede apenas que eles façam uma simbologia, né? Que naquele papel que eles vão escrever, quem se sentir à vontade, coloca lá, eu preciso perdoar o meu filho, preciso perdoar a tal coisa. Então, ele coloca lá, se ele sentir à vontade, coloca, né? E aí depois você vai dizer, queridos alunos, agora cada um de vocês vão amassar esse papel e vão jogar dentro desse saco de lixo e esquecer isso. Se for necessário, você procura a pessoa, né, para pedir o perdão, para liberar esse perdão, mas sinta-se à vontade para que neste momento você possa estar fazendo essa liberação. E naquele momento, após essa dinâmica, querido professor, você faz uma oração ali para os seus alunos e cremos, querido, que tudo vai ser diferente quando há liberação do perdão. Nós sabemos disso, né? Porque a própria palavra de Deus fala, que eu iniciei, que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, o próprio Jesus, ele perdoou, né? Então, por que que nós, não por muitas coisas, às vezes a gente não quer liberar o perdão, mas que essa dinâmica venha fazer com que você introduza a sua aula, querido professor, que os alunos eles sintam-se já entendendo a importância de ser liberado o perdão, para que assim o Senhor Jesus possa, com certeza, estar cada vez mais agindo em vossas vidas. Então, querido professor, esperamos que essas dicas pedagógicas de hoje possa contribuir, com as suas aulas, que assim nós pedimos e crendo que Deus abençoe cada dia mais, que os seus alunos tenham assim um aprendizado eficaz da palavra de Deus. Irmã Zuênia, com suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada, querido professor, por estar até esse momento conosco, né? Nossa finalização. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ó, curte, se inscreve, comenta, compartilha, né? Porque às vezes o professor ainda está lá com algumas dúvidas, é iniciante, e você fazendo, né, esse papel de compartilhar, eles vão saber muito mais, né, sobre a palavra de Deus, sobre dicas para trabalhar dentro da
sala de aula na EBD. Então, contamos com você e até mais. Isso mesmo, irmã Joênia. Querido professor, essas são as dicas da lição de hoje, né? E somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, né, com o nosso pastor Martins e ao DENEC pela confiança. Querido professor, e como a irmã Joênia colocou aí, compartilha, tá? Para que assim possamos ajudar mais e mais professores aí com as suas aulas. Que Deus abençoe.